Olá, cervejeiros sommeliers da cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse aqui é um episódio especial, uma coisa que eu sempre quis fazer, que é falar sobre estilo de cerveja. Esse é um episódio que faz parte da série do Beer School Labs. E como a gente vai fazer uma cerveja muito diferente dessa vez, e quando a gente vai lá para a live discutir a cerveja, se a cerveja ela não é conhecida, é complicado esse processo de discussão, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o tipo de cerveja. E a gente vai fazer uma cerveja muito foda, uma cerveja que, cara, eu aposto que das 15 mil pessoas que assistem o Beer School, hoje quase nenhuma tomou esse tipo de cerveja. Que é uma cerveja originalmente viking, da Europa Nórdica, da Finlândia, chamada Sahti. É uma cerveja bruta, rústica, negócio 24 pratos a cerveja. Com 50 coisas que encorpa a cerveja ali, cerveja grossa, é uma we have pra cima aí. Que é um dos estilos milenares, um dos poucos estilos que conseguiu sobreviver desde a antiguidade até hoje. Está restrito ali ao norte da Finlândia, hoje é produzido só numa região norte da Finlândia, e esse estilo ele não está no BJCP, mas ele é protegido por uma organização chamada de Sahti Society of Finland. E eles organizam um campeonato anual em agosto para ver qual que é a melhor Sahti produzida no mundo, na Finlândia, sei lá. Porque ela é basicamente produzida no norte da Finlândia, numa região chamada Sahti Belt, no cinturão Sahti. E outra coisa, uma cerveja que ela não tem como ter uma expansão mundial, porque ela é uma cerveja feita para tomar fresca. É uma cerveja que ela não é pasteurizada. Claro que hoje a gente poderia pasteurizar, poderia colocar conservantes, mas as características dela impedem que ela seja uma cerveja que você possa tomar muito tempo depois. Eu estou extremamente empolgado para fazer ela e extremamente empolgado pela live que vai ser como a gente vai fazer com a cervejaria Patilu essa cerveja. A cervejaria Patilu ela tem um canal aqui no YouTube, a gente vai fazer lá no canal deles a live e eu tô convidando todo mundo a participar. Logo depois desse vídeo aqui, amanhã vai ter a live lá, se você está assistindo o vídeo no dia que eu lancei, né? Então amanhã, se você não está assistindo no vídeo que eu lancei, assistindo depois, bem depois, vou deixar um card aí falando quando a gente fizer a live para você poder ser redirecionado lá e ver todas as discussões sobre a receita dessa cerveja. Vamos conhecer um pouco sobre ela? A produção dessa cerveja tem uma série de particularidades. Essa cerveja é tudo jogada junto, lúpulo, malte, água, levedura não. É tudo jogada junto, é tudo feito junto, um processo super demorado. E a cerveja não é fervida, o que dá uma série de implicações para a cerveja. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Primeiro falar sobre as matérias-primas que compõem essa cerveja, depois falar sobre o processo de produção dela. Começando farmhouse, esse estilo ele depende muito das coisas que estavam disponíveis na fazenda, onde era feita a cerveja. Então não é uma cerveja industrial. Apesar de hoje ser produzida em algumas indústrias, ela não é tradicionalmente uma cerveja industrial, uma cerveja de fazenda. E o que a gente tem lá? A gente vai ter os grãos que vão ser a base da cerveja, como sempre, senão não é cerveja, né? Então a base dessa cerveja aí é o próprio malte de cevada. Muito diferente o malte antigamente do que o malte usado hoje. Hoje em dia até existe um tipo de malte para ser usado, um mix de malte, que chamam de Viking Blend. Só que a gente não vai ter acesso a isso daqui, né? Esse Viking Blend. Mas pesquisando bastante a gente consegue chegar numa coisa bem parecida com esse Viking Blend. A base da cerveja, então, era principalmente um malte muito claro, provavelmente a maioria dos pesquisadores aí falando que se assemelha muito com o malte Pilsen, misturado com um pouco de um malte um pouco mais escuro, Viena, um melano, que é a base da cerveja. Vamos dizer que a cerveja é 90, 95% formada por esses dois maltes aí. Então, vamos dizer assim, 80% malte Pilsen, 15% malte melano, ou 75% malte Pilsen, 20% malte Munique e daí sobra 5, 10% aí de outros maltes mais escuros, que ela é uma cerveja um pouco mais escura. E essa cerveja, ela é extremamente forte, ela bate ali, o BJCP, que ela não tem, né? Tá ali, na maioria das fontes, em torno de 20 a 24 pratos, que vai dar um puta grau alcoólico, mais de 10% de álcool para essa cerveja. Então é uma cerveja bruta para os vikings poderem ficar loucões lá e pilhar sem peso na consciência, né?
Fala essas coisas aqui, parece legal, né? Porque na série é legal, vocês assistem Vikings, a série é muito da hora, né? Mas a coisa não era tão bonitinha assim na vida real, não, né? E isso em 22 pratos aí é um puta gosto de malte, é uma cerveja muito, muito maltada. Similar, vou chutar aí, similar a uma We Have, uma Barley Wine, então a Barley Wine talvez puxa muito mais pro caramelo. Ou talvez uma Doppelbock mais uma Doppelbock, puxando algo mais ou menos nesse sentido aí. E como característica normal da cerveja de fazenda, vai usar as especiarias ali, geralmente que são disponíveis na fazenda. E essa cerveja ela está muito, muito, muito associada a uma planta chamada zimbro. Hoje essa cerveja é muito reconhecida pela associação assim com o zimbro, apesar de não ser 100% necessária. Assim, quase todas têm, 99,9% tem, mas não é fundamental. O lúpulo, como essa é uma cerveja histórica que data de mais de 1000 anos atrás, obviamente as primeiras versões dela não tinham lúpulo, e o lúpulo, quando ele se popularizou ali na Europa, por volta do século 17, aí sim eles começaram a introduzir o lúpulo nessa cerveja e até popularizou um pouco, porém como algo complementar. 15, 20, 25 IBU parece bastante até, mas para uma cerveja de 20, 22 pratos, isso não é nada. Então é uma cerveja totalmente deslocada para o dulçor, como uma Strong Scotch Ale, extremamente deslocada para o dulçor. E a variedade de lúpulo usada proveniente principalmente da Europa continental ali, lúpulos de baixo teor de alfa-ácido, de aroma nobre, por exemplo, o Saaz. E aí vem uma coisa super interessante. Essa cerveja Farmhouse Ale, feita lá pelos vikings que não tinham muito tempo para ficar estudando as leveduras e fazer um lugar que ia separar culturas puras e fazer leveduras especializadas para cerveja. Não, essa cerveja aí, ela era feita com levedura de pão. E hoje é quase necessário, é característica da cerveja ser feita com levedura de pão. Cara, isso é muito louco. Essa é uma das partes que eu tô doido pra fazer cerveja, jogar uma levedura de pão lá. Bom, falando sobre a produção. A produção é a coisa mais louca dessa cerveja. É um processo muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Primeiro que essa cerveja, eles não tinham, né, equipamentos de metal, pelo menos antigamente não tinha equipamentos de metal, e eles faziam essa cerveja numas dornas de madeira, igual essa daqui que está na imagem. E, bom, esquentava, aí dá uma carralhada de implicação fazendo uma tina de madeira, né? Vamos lá ter uma apanhada geral. A primeira coisa que eles faziam é pegar nessa tina de madeira aí e jogar tudo lá dentro, tudo. Pegar malte, zimbro, lúpulo, só não levedura, então ia morrer. Começava o mash a 50 graus e ia 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de mash. Um mash demorava 6 horas. E nesse tempo eles iam elevando a temperatura devagar, quase que linear, né? Quase que linear, faz nem sentido linear, né? Mas elevando essa temperatura aí até perto dos 85 graus, com tudo junto lá dentro. Imagina a extração de tanino nisso daí. Só que nesse estilo aí o tanino não é visto como um defeito, é visto como um complemento. Claro, um excesso pode ser que implique em defeito, mas não é o caso. Um pouco de tanino, uma quantidade muito maior que nas cervejas normais, ele é aceitável, assim como no vinho, né? Ele contribui para um corpo maior e para o equilíbrio da cerveja. Então, nesse caso, o tanino ele é aceitável. Bom, como que você vai esquentar uma panela de madeira? Você vai tacá-la no fogo? Não dá, né? Então, para fazer isso daí, fazia técnicas ou semelhante à decocção ou adição de água quente. Então, começava com uma quantidade de água bem pequena, ia jogando água fervendo ali para elevar a temperatura da cerveja e chegar ali nos 85 graus no final, que daria o mash out com tudo lá dentro. Coisa louca. Depois feito o mash, os caras tinham que filtrar a cerveja, né? Tinham que separar o grão, tava todos os grãos lá dentro. Então eles tinham uma técnica de filtragem bastante interessante, que eu acho que técnicas semelhantes a essas foram que originaram as nossas técnicas atuais de filtragem da cerveja. Bom, naturalmente eles não tinham naquela época, né, um filtro de inox todo furadinho ali, e jamais teriam condições de ter algo assim. Então o que eles faziam? Como que eles filtravam a cerveja? Eles pegavam uma tora de madeira, pensa a câmera espelhada,
Pensa uma tora de madeira, mas grande, coisa grande. E corta a madeira no meio ali, a madeira, a árvore, o tronco da árvore, corta ela no meio e escava ela para virar algo tipo um coxo de cavalo ali, que o cavalo é água, bebe água. Só que numa das extremidades delas faz um buraco. Então você joga o malte ali, a água vai sair pelo buraco e o malte vai acabar entupindo o buraco e vai ferrar tudo, né? Mas os caras são muito espertos. O que eles faziam? Pegava, já que a cerveja está muito associada com o zimbro, pegava o talo do zimbro, talo e folha do zimbro, e forrava isso aí com talo e folha de zimbro. Aí quando jogava o moço lá dentro, com malte e com as mais especiarias, essa cama de talos e de folhas aí, ela retia o malte e deixava passar só o líquido. Então os caras tinham o fundo falso feito de palha, mas era um fundo falso, de talo, de folha, mas era um fundo falso, olha que coisa louca. E isso aí, além de fazer a filtragem, extraía aroma para a cerveja. Então quando a gente for fazer isso daí na indústria, a gente vai fazer isso daí também, vai forrar o fundo falso da cerveja, vai ter o fundo falso ainda, porque pode dar problema, né? Mas vai forrar o fundo falso com essas especiarias para fazer o processo como ele era. Essa cerveja ela podia ser sanitizada, ela não era fervida, mas ela podia ser sanitizada. Então voltava para uma tina tipo aquela inicial lá e elevava a temperatura até perto da fervura, só que não mantinha a fervura. Levava 90, 95 graus, dependendo da técnica de quem fazia. Cada lugar fazia diferente. Eu estou pegando uma apanhada de dezenas de artigos aí que eu li. Eu vou deixar uma boa parte aqui embaixo para vocês lerem também. E daí como você vai elevar essa temperatura? Você não pode tacar fogo na panela e não pode tacar água também, porque o negócio está a 20 platos. Se você jogar para chegar a 100 graus o negócio lá, você ia ter que deixar o negócio a 10 platos. Não dá. O que faz? Joga pedra quente. Então, essa cerveja era fervida, porque eles não mantinham fervura. Jogava, fazia a fervura com pedra quente, ia jogando pedra, e a pedra, além de contribuir aí para esquentar, contribuía para caramelização, porque ela vai ter uma camada ali muito quente em volta da pedra. Então contribuía para a caramelização ainda maior dos maltes, da cor muito mais escura para a cerveja, e contribuía com um perfil mineral distinto para a água. E a gente vai fazer isso daí também, a gente vai fazer o aquecimento dessa cerveja exatamente dessa forma. E, inclusive, a gente já mandou fazer análise do perfil que a água vai ter antes e depois da adição dessas pedras para esquentar a água. Por isso que eu falo que essa cerveja é a cerveja mais diferente que eu já fiz. Sério. Vai ser louco o negócio. Vocês têm que ver. Isso é esfriada, vai para fermentação. Fermentada em torno dos 18 graus mesmo. Depois que é feita a fermentação primária, ela vai para a fermentação secundária. E é engarrafada já ali na fermentação secundária ou tomada direto, super fresca. Não é feito prime. Então o único CO2 que tem nessa cerveja é o CO2 residual da fermentação secundária. Então a cerveja muito, muito pouco carbonatada. Quase nada de CO2. Isso é uma questão muito interessante que eu queria discutir na live. Se vale a pena fazer ela dessa forma quase sem gás, ou se seria uma coisa muito pouco aceita. Eu acho que seria muito pouco aceita, a gente teria que acabar fazendo uma adaptação desse estilo, fazer uma modernização do que acontece. Como não tem fervura, não tem trube. E o que é trube? Trube é proteína. Então essa cerveja... Vamos fazer uma análise de como fica essa cerveja? 20 a 24 platos. Então ela tem a cerveja encorpada. Essa cerveja ela tem tanino necessariamente. Faz parte da composição dos taninos. E o tanino, ele dá a sensação de corpo. Essa cerveja, ela não perde o trube. Então ela tem as proteínas do trube que aumentam a viscosidade do mosto e deixa a cerveja mais encorpada. Como é fermentada com levedura de pão, que não é floculante, e a levedura em suspensão ela dá uma sensação de corpo também, pensa no corpo dessa cerveja como que vai ser. O negócio vai ser ali, vai ser uma coisa de quase icebox, né? Cara, isso aqui vai ser muito louco. Então, para entrar super no clima, eu falo assim, como isso aqui vai ser um projeto do Beer School Labs, para o Beer School Labs a gente precisa, para viabilizar o projeto, do apoio de todo mundo, que essas cervejas vão ser enviadas para todos por meio do Social Beers lá, que a gente atinja a cota mínima de cervejas ali para tornar a viabilidade. Se essa cota mínima for atingida aí em um mês, que é o tempo até eu ir para fazer essa cerveja, eu vou entrar super no clima dela. Eu tô pensando em cortar meu cabelo igual do Ragnar e ir lá super louco fazer essa cerveja aí, tomando um hidromel, porque não tem uma sat para tomar. E digo mais, se fosse fazer o Luiz da Patilu entrar na brincadeira e fazer com muito carinho essa cerveja, que essa cerveja realmente vai ser muito especial.
Então, mais uma vez eu vou falar, se vocês quiserem ver, auxiliar aí na produção dessa cerveja, eu vou deixar links aqui embaixo para dar uma lida. Amanhã vai ter a live lá no canal Patilu. Por favor, entrem lá, participem, deem sugestões. A gente precisa muito disso, porque essa é uma cerveja muito diferente, muito difícil de fazer, só nós. É super legal ter muitas opiniões sobre essa cerveja. Então, muito obrigado por acompanhar aí o Beer School Labs. Muito obrigado e até amanhã.